Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é domingo, 19 de abril. Vamos começar com a nossa prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, em gratidão pela vida, por termos sido criados, por esta existência, mais esta oportunidade bendita, este corpo físico, por este dia que se inicia, esta experiência que vamos viver no decorrer das horas. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque dentro de toda esta criação divina está Ele, a ser o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia, nos mostrando o caminho por onde ir para chegar ao Pai. Agradecemos aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, espíritos protetores, estes espíritos de luz incansáveis que, amando do Mestre, amando do Pai, com tanto amor, se prostram a nos ajudar nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Eles que nos inspiram os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras. Somos tão gratos. Pedimos, Pai, hoje que nós tenhamos força, boa vontade, discernimento para conseguir escutar todas estas boas orientações. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Muito bem, vamos então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Nos veio, vou baixar um pouquinho aqui o cristal. Nos veio o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem no inicinho do capítulo 4, o que será que Jesus quis nos dizer com isso? Então vamos para o início mesmo, capítulo 4, item 1. Mas vamos ler primeiro o que diz aqui do que se trata. Fala assim, sobre ressurreição e reencarnação, fala sobre a reencarnação fortalecer os laços de família, enquanto que o princípio de uma existência só o desfaz. Traz também nas instruções dos espíritos os limites das encarnações, as necessidades, a necessidade da reencarnação e também uma comunicação que fala: a reencarnação é um castigo? Isso tudo está no decorrer do nosso capítulo. Mas vamos lá, vamos à nossa reflexão. Item 1. Vamos lendo, vamos ver. Diz assim: Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Isso é Jesus perguntando aos seus discípulos. E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse:
Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Isto está em Mateus, no capítulo 16, no Evangelho de Mateus, os versículos 13 a 17. E também em Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. Muito bem, hoje nós vamos ficar por aqui. Este capítulo, capítulo 4, encerra esse primeiro bloco. Isso é uma forma de organização que nós podemos criar aqui para a gente ir memorizando as partes do Evangelho e a lógica que, obviamente, Allan Kardec impregnou no Evangelho. Nós já conversamos que, com toda certeza, Allan Kardec não foi colocando e achando os escritos e colocando num livro. Ele pensou, inspirado pelos espíritos da codificação, ele refletiu muito para organizar dessa forma. E esse quarto capítulo encerra essa introdução do Evangelho que apresenta a doutrina. Apesar do Evangelho trazer a base moral de Jesus para nós, ele também tem uma construção didática para que nós possamos entender. E esses 4 primeiros capítulos, eles nos trazem uma base da doutrina espírita, onde Jesus fala no primeiro, não vim destruir a lei, no segundo, meu reino não é deste mundo, no terceiro, há muitas moradas na casa do Pai, e nesse quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então apresenta Jesus e a base da doutrina para nós espíritas. E este primeiro item, Allan Kardec colocou uma fala do mestre, uma passagem envolvendo Jesus, onde eles, em uma das peregrinações, porque Jesus, quando começou ali a sair, ele ficou até aproximadamente os 30 anos com a família, se preparando, obviamente, e aí somente lá pelos 30 anos que Jesus vai sair para caminhar, para falar, para pregar, para cumprir o que havia vindo feito fazer. Então, numa dessas caminhadas, Jesus perguntou isso aos apóstolos. Óbvio que ele já queria ensinar, abrir o assunto, porque eles já acreditavam, viu, que perguntavam, quem que eles acham que eu sou? Jesus não está apresentando um assunto novo. Os judeus da época já acreditavam que podia ser alguém que tinha voltado. Isso acontece lá com João Batista, que pensavam que ele era Elias. E aqui pergunto, quem que eles acham que eu sou? Olha, uns acham que o senhor é João Batista. João Batista, já havia, não sei se neste momento aqui, desencarnado. É uma informação que eu não tenho agora, com certeza. Mas ou ele era João Batista, ou ele era Elias, que havia sido um profeta muito antes dele, ou então que ele era um dos outros profetas, ou Isaías, ou Ezequiel, ou Daniel. E aí os discípulos falaram isso, olha, os outros estão comentando isso. E Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro diz, o Senhor é o Filho de Deus, é o Cristo, Filho de Deus. Então, o que nós podemos hoje, além do conhecimento, esse pequeno conhecimento, que eles já tinham ali esta ideia, não como as reencarnações, como a doutrina apresenta, mas eles já tinham uma ideia, desta relação, de outras existências, de alguma forma eles não sabiam explicar, mas eles tinham essa ideia. Isso nos apresenta o texto. E aí Jesus diz para ele, bem-aventurada tu, João, Pedro, porque tu não... Olha o que diz, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. E o que ele quis dizer?
que é claro que esse conhecimento é importante, que estas relações eram importantes, mas o que é mais importante? A relação de cada um com Deus, que ele disse, tu escutou de quem? Do meu Pai que está no céu. Como que Pedro pode ter escutado isso? Escutado, como foi revelado a Pedro? Revelado porque Pedro estava conseguindo obter, através de seu mérito, a sua entrega, obter uma boa comunicação com Deus. E ele acreditou nisso. Mais importante do que conseguir essa conexão verdadeira com o Pai, essa comunhão, vamos colocar assim a palavra mais correta. Essa comunhão com Deus é acreditar no que Deus nos entrega quando conseguimos um nível de comunhão com Ele, porque a nossa ainda é muito pequena, né? Mas nós podemos conseguir sim. Pedro lá atrás já conseguia. É isso que essa passagem pode nos trazer de tão bonito, e como nós hoje vamos trazer isso para a nossa vida. Nós também podemos conseguir uma comunhão maior com o Pai. Nós, espíritas, sabemos que isso acontece através de todos os espíritos de luz, que entre nós e o Pai há uma distância. Por quê? Porque nós não temos ainda sentidos para conseguir uma proximidade com o Pai, por a nossa própria pequenez. Então existem tantos e tantos espíritos amigos que fazem essa intermediação, nos auxiliam. Nós temos cada um o nosso anjo da guarda e diversos outros espíritos protetores. Além de todos os espíritos de luz, que são os trabalhadores das casas espíritas que frequentamos, que estão aos nossos redores, estão por todo lado. E eles estão sempre prontos a nos inspirar os bons pensamentos, o que é correto, porque nós temos isso já registrado onde? Na nossa consciência, diz no Livro dos Espíritos. Mas às vezes, o dia a dia, nós esquecemos e eles estão sempre prontos ali para nos auxiliar, se assim nós desejarmos e deixarmos. E aí nós podemos conseguir essa comunhão. E Jesus disse, Pedro, bendito és tu que está escutando, que está conseguindo essa comunhão com o Pai. Também nos traz, assim, especialmente para nós espíritas, e para outros irmãos de outros credos também. Às vezes, nós nos apegamos tanto à questão de cultuar, de adorar, que acabamos esquecendo que o que importa, o que é verdade, é reencarnação, é ressurreição, é ressuscitou, não ressuscitou, existem outras vidas, não existem outras vidas. Claro que conhecimento é essencial para que nós possamos organizar pensamentos, é claro. Mas, se não for para nos tornar melhores, de nada serve, é só papel. Só acúmulo de conhecimento. E o que Jesus diz aqui? Bem-aventurado é tu, Pedro, porque tu não ficou precisando saber se eu era João Batista, se eu era Elias, se eu era Jonas. Tu simplesmente acredita. Tu escutou o Pai, escutou as inspirações e acreditou. Então tu escutou o Pai. Então, olha só, bendito és tu, te admiro, Pedro. Imagina escutar isso do Mestre. Nós também podemos fazer isso. Uma entrega verdadeira, sem orgulho, né? Sem nos apressarmos, entendendo com muita humildade a condição pequena que ainda estamos. É muito bonito. E aqui, então, nesse capítulo 4, vamos começar a falar sobre reencarnação, ressurreição. Mas o que Kardec sabiamente trouxe? Nós vamos falar sobre isso. Mas o que importa de verdade é a conexão com Deus. Ponto. Jesus disse. Está aqui, tem um ponto final. O Mestre disse, está dito. É muito bonito, não é? Uma bela reflexão para o nosso domingo.
Vamos então ao Livro dos Espíritos? Vamos lá. Vamos pegar aqui, nós estamos no capítulo 3, sobre a criação. Formação dos mundos, pergunta número 40. Então, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos. Atualmente, pensa-se que os cometas seriam um começo de condensação da matéria, ou seja, mundos em processo de formação. Isso é correto? Bom, vamos rapidamente aqui. A gente já vem conversando desde o início da leitura do Livro dos Espíritos, que Kardec muito sabiamente vai colocando, é como se ele fosse um construtor. Cada pergunta é um tijolinho. Então, por mais que a gente tente em cada pergunta contextualizar para quem assiste esporadicamente, é impossível que a gente consiga retornar para caber dentro de 1, 2 minutos todo o conceito. Então, às vezes, lendo isoladamente uma pergunta, pode parecer que ela não faz sentido, porque estamos na 40, precisa das 39 anteriores, dos prolegômenos e da introdução toda do Livro dos Espíritos, para que a gente possa ler assim e entender o que vai ser dito. Porque ele já falou sobre... Se eu retorno, eu tenho que falar tudo novamente, né? Kardec já construiu o nosso pensamento até aqui. Então, hoje ele vai falar, essa condensação da matéria, né, que forma esses mundos materiais que nós vemos, o nosso planeta, essa matéria condensada. Dizem que os cometas, né, aqueles que voam, que a gente vê no céu, são o início dessa condensação, é o processo onde acontece o início dessa condensação. Então, são mundos se formando, os cometas são mundos se formando. Isso que Kardec perguntou, porque Kardec está aqui construindo esse conhecimento para nós. E os espíritos responderam o seguinte: sim, é correto, olha só. Mas o absurdo é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes é atribuída. Todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Ponto. E aí tem uma observação. Nesta resposta, o espírito que está ensinando se refere à influência supersticiosa que vulgarmente é atribuída aos cometas. Muito bem, então eles disseram que sim, que os cometas são os mundos começando a se formar. Mas que não pensem com isso que esses cometas, esses mundos em formação têm influência. E aí nós vamos trazer para hoje, para nós entendermos. É como quando a gente acredita que o signo é determinante, ou então que a fase da Lua é determinante. Vejamos bem que nós estamos falando aqui, determinante, porque os próprios espíritos disseram que todos os astros têm influência. Como acontece isso? Eu tenho uma mesa que está disposta com 2 livros, um lápis, um celular, um tripé. Isso é uma disposição. Se eu tirar uma foto, existe essa disposição. Se eu tiro um elemento, uma outra foto vai ter uma outra configuração. Então, quer dizer, tudo exerce influência. Ou, por exemplo, a mesa está muito cheia, não consigo trabalhar. Eu vou tirar coisas, vou conseguir trabalhar. Exerce influência. Agora, não é determinante. O que eles estão falando com isso é para que nós possamos pensar, porque muitas vezes a gente tende ou a abolir, que é o que a ciência faz. A ciência, quando não consegue explicar com perfeição algo, ela simplesmente elimina aquela possibilidade. E o que os espíritos estão explicando aqui? Não são determinantes, mas têm influência. Para nós, do nosso nível de entendimento, é isso que nós precisamos aceitar. Os astros têm influência sobre as coisas, mas não são determinantes. A fase da Lua não vai determinar se a mulher vai dar à luz ou não, mas ela pode ter influência. Pode ter influência.
O que vai ditar se tem influência ou não? Os milhões, bilhões de outros fatores envolvidos no universo que nós não conhecemos. Então, para resumir bem, aqui ele está se referindo a cometas, mas nós vimos que os espíritos bateram na tecla de que eles não têm a influência supersticiosa. Ah, caiu um cometa, tal coisa, vamos lá adorar aquilo. Não. Então, para nós, hoje, na atualidade, é importante que nós saibamos que tudo tem influência, mas as coisas não são determinantes, senão nós viramos escravos, né? Escravos de sociedade, de religião, de astrologia, de astronomia, de tantas e tantas ferramentas que nos oferecem. Então, a gente pode olhar, observar, sim, até devemos, porque a gente só pode dizer que algo está errado se a gente conhece. Então, nós podemos ir conhecer, observar com respeito, né, tudo o que está na criação e entender que sim, algumas coisas têm influência sobre a nossa vida, mas não são determinantes, porque determinante na nossa vida só Deus. Muito bonito, não é? É importante a gente conseguir fazer estas reflexões. Vamos encerrar? Vamos agradecer ao Pai mais uma vez essa oportunidade bendita da vida, agradecer ao nosso Mestre Jesus e pedir que esse domingo seja um dia de muitas alegrias nos nossos lares, com as nossas famílias, os nossos amigos, que seja um dia leve e que no final dele nós possamos ir dormir na certeza de que fizemos o nosso melhor. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.